Olá pessoal, como estão vocês? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de São Pedro. Eu sou o irmão Leandro e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11 do nosso livro de Escola Bíblica Discipuladora. Se você não tem um livro, não se preocupe, peço que você pegue apenas a sua Bíblia, se for possível uma caneta e um papel para anotar alguns versículos bíblicos para você ler posteriormente. A lição de número 11 tem como tema o seguinte: o Cântico de Moisés. O texto base para este tema é o texto de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento consta uma história em que o povo de Deus fica escravizado no Egito. O povo ficou escravizado no Egito por aproximadamente 430 anos. Dois textos que se referem a esse episódio, um deles é Gênesis 15, 13, que fala que o povo seria escravizado por 400 anos, e o outro texto é o de Êxodo 12, capítulo 40, que diz que o povo ficou no Egito por um período de 430 anos. Então, 400 anos e 430 anos. Vamos falar aqui, então, num período aí de aproximadamente 430 anos, que o povo de Deus ficou fora de ficou escravizado no Egito. Durante o êxodo significa saída. A palavra êxodo significa saída. Então, durante o êxodo ou durante a saída do povo lá do Egito, um dos momentos mais marcantes e conhecidos é a travessia do Mar Vermelho. Então, só recapitulando, o povo estava escravizado no Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés, diz para que Moisés fosse até o faraó, pedir para que faraó libertasse o povo. Obviamente, faraó não fez isso, então Deus envia 10 pragas. Após a última praga, que foi a morte do filho primogênito de todas as famílias do Egito, inclusive do filho de Faraó, Faraó então decide expulsar o povo de Deus ali do Egito. Muito bem, Deus passa a guiar o seu povo pelo deserto, por um caminho um pouco distante. Existiriam caminhos mais rápidos, mas Deus escolhe caminhos mais distantes e leva o povo perante um mar, para piorar, né, do ponto de vista humano. E aí Deus, o texto bíblico vai dizer que Deus endurece o coração de Faraó para que este saísse em perseguição ao seu povo. Olha que coisa esquisita, né? Para que Deus faria isso? Porque ele queria realizar uma maravilha, um ato extraordinário, e o seu nome com isso seria glorificado. Então o povo está ali diante do mar, o exército de Faraó está vindo para destruir o povo, e Deus então opera um milagre ali, abrindo o Mar Vermelho, o povo atravessa, o exército vem atrás, e quando entra ali no mar, Deus fecha o mar e destrói o exército egípcio. Então você tem a partir daí o povo de Deus com a fé edificada, né, se alegrando, e o povo do Egito admirando Deus, falando: nossa, esse povo realmente serve a um Deus verdadeiro. Tá? Após a travessia do Mar Vermelho, esse episódio se passa no capítulo 14 do livro de Êxodo. Então terminou ali a travessia do Mar Vermelho, inicia-se o capítulo 15. E o capítulo 15 é justamente o texto base nosso, o Cântico de Moisés. E por que tem esse título? Porque eles comemoram o feito que Deus acabara de fazer, entoando um cântico ao Senhor. Então Moisés e o povo entoam um cântico ao Senhor. E nesse cântico, que se passa ali do versículo 1 ao 19 do capítulo 15, eles basicamente ressaltam algumas características de Deus. Então eu anotei algumas características, depois os irmãos podem ler com mais calma, e vou falar elas aqui. A primeira delas é que Deus é um Deus salvador.
Deus é um Deus guerreiro, majestoso, poderoso, grandioso. Deus é um Deus forte e inigualável. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Deus é um Deus de maravilhas e Deus conduz o seu povo. É uma informação muito importante. Do mesmo jeito que Deus conduziu o seu povo lá atrás, Ele conduz ainda hoje a minha vida e a sua vida. E Deus é um Deus que reina para sempre. Então Ele não reina só nos momentos bons ou só nos momentos difíceis. Ele reina em todos os momentos. Em todos os momentos, especialmente de dificuldades, aqueles momentos de dificuldade, o povo de Deus deve sempre lembrar das características do Senhor, né? Então, algumas destas características e outras características que não são citadas aí no Cântico de Moisés, nós devemos ter presentes na nossa mente e no nosso coração, para não fraquejarmos diante das dificuldades, diante das aflições que passamos neste mundo. Então, cada um tem um problema e muitas vezes as pessoas elas olham para o tamanho do problema quando deveriam olhar para o tamanho do nosso Deus, né? Como o texto aqui do capítulo 14 de Êxodo vai nos mostrar, Deus algumas vezes ele nos leva por caminhos difíceis, por caminhos de dor, para que o seu nome em algum momento venha a ser glorificado. Foi o que aconteceu aqui com essa história do Mar Vermelho. E para Moisés, Deus era o Senhor absoluto, a força, a alegria e a salvação. Então ele também deixa isso claro, né? Ele tinha a convicção de que Deus era Deus absoluto, era a sua força, a sua alegria e a sua salvação. Isso ajudou Moisés a concluir a sua missão durante o tempo em que ele esteve à frente do povo, tá? E vai também ajudar a mim e aos irmãos a passarmos por esta vida aqui sem largarmos das mãos aí do nosso Deus. Uma outra característica que eu já quero aprofundar um pouquinho mais é que Deus é sempre vitorioso. Então Deus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu e nunca irá perder. É outra coisa que eu preciso lembrar. Nós temos alguns exemplos. Dois deles que eu retirei aqui da palavra de Deus. Um está em Gênesis 14, conta a história de um exército, aliás, um reino com 4 exércitos, né? Ou 4 reinos, melhor dizendo, com seus exércitos, foram guerrear contra 5 reinos e os seus respectivos exércitos. Do outro lado desses 5 reinos estava a cidade de Sodoma, e lá vivia o sobrinho de Abraão, chamado Ló. Os 4 reinos venceram a vitória sobre aqueles 5 reinos e levaram presos algumas pessoas, dentre elas o sobrinho de Abraão, Ló. Imaginamos que ao vencer aqueles 5 reinos, esses exércitos que eram 4, eles acabam agregando aqueles guerreiros que estavam ali nos outros 5 exércitos. Então, digamos que eles se aproximaram aí de 9 exércitos. E chega ao conhecimento de Abraão que o seu sobrinho havia sido raptado, né? Capturado por esses exércitos aí. Abraão reúne 318 guerreiros para guerrear contra aqueles reinos lá. Obviamente Abraão, que era um homem de Deus, ele não tinha dúvida de que Deus iria dar a vitória a ele. E realmente ele, durante a guerra, ele consegue destruir o inimigo e resgatar o seu sobrinho Ló. Uma outra história também, eu peguei 2 histórias bem desproporcionais. 318 contra vários exércitos. E essa outra aqui é mais desproporcional ainda, a história de Gideão. Então Gideão foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel em uma guerra contra os midianitas, né? Os midianitas tinham aproximadamente 135 mil soldados. E quando Deus chama Gideão, o Gideão conseguiu reunir com muito custo 32 mil soldados. É um número muito inferior
ao do exército inimigo. Mas para Deus ainda era muita gente. Então Deus fala para Gideão, falou, olha, tem muita gente, eu vou tirar aí 22 mil pessoas. Então de 32 mil caiu aí para 10 mil soldados. Né? Imagine a preocupação de Gideão. Se com 32 mil já ia ser difícil, imagine agora com 10 mil. Mas Deus falou, olha, tem muita gente ainda. E tirou mais uma parte e sobrou apenas 300 soldados. Gideão e os 300. E Gideão decidiu confiar em Deus, foi à batalha e venceu aquele exército de 135 mil soldados com 300 homens. Na verdade, quem deu a vitória a eles foi Deus. Né? Da mesma forma lá na história de Abraão, resgatando seu sobrinho Ló, quem deu a vitória também foi Deus. Então Deus nunca perdeu uma batalha. É um Deus que sempre vence. É uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus é o único Deus verdadeiro. Tá? Então, não existe outro Deus. Não existe outros deuses como o nosso Deus. Existem outros nomes. Se você lembrar de algum nome, de alguma outra, de alguma religião, você parar para analisar, não tem nenhum deles que tem uma história de guerra, de batalhas, de vitórias, como esta do nosso Deus. Inclusive as histórias que nós vemos aqui na palavra de Deus, nós sabemos onde ela se passou, lá na região de Israel. Quem já teve a oportunidade de ir lá, conseguiu ali visualizar alguns achados arqueológicos que demonstram as informações que constam aqui em determinados textos bíblicos. Então o nosso Deus é um Deus que até mesmo a ciência ela consegue elementos ali que demonstram que realmente ele é um Deus verdadeiro. Vamos ler um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, que fala de termos apenas um Deus. No versículo 5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, um texto bíblico do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos informando aqui, um homem também de Deus experimentado na fé, e com toda a convicção ele diz, pois há um só Deus. Tá? Então essa história de que há muitos deuses, cada um tem o seu Deus, só tem um que realmente é Deus, os outros são falsos. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Deus estabelece o seu povo em segurança. Então, nessa história aí da travessia do mar, Deus retira o povo do Egito e Deus vai garantindo a segurança do seu povo durante a caminhada e também no momento em que chega na terra prometida. Então Deus estabelece o seu povo em segurança. Vamos ler um texto de Jó. Texto de Jó, capítulo 1, Jó capítulo 1, versículo 6 em diante. Versículo 6 diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo o que ele possui?
Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então, eu peguei esse texto aqui para falar dessa informação, que Deus estabelece o seu povo em lugar seguro. No versículo 9, no versículo 10, diz assim: Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Satanás está falando de Jó, para Deus, né? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Então, Satanás traz uma informação importante para nós, de que Deus estava protegendo Jó, a sua família e tudo que ele possuía, né? A tal ponto que Satanás não poderia fazer nada, a menos que Deus autorizasse. E foi o que aconteceu no final. Deus permitiu para que realmente lá na frente seu nome fosse glorificado. Os irmãos sabem da história. Apesar de tudo que aconteceu com Jó, por permissão de Deus, ele continuou adorando ao nome do Senhor, né? E depois estas coisas que ele perdeu foram estabelecidas. Mas o que eu gostaria de ressaltar no texto em que nós lemos é o versículo 10, que demonstra que Deus ele estabelece o seu povo com segurança. Ele protege o seu povo. Outra característica, Deus reina para sempre. Vamos lá em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1. Vamos falar sobre Deus reinar para sempre. Versículo 17. 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Então ele começa o versículo 17, apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: ao Rei eterno. Então o nosso Rei é um Rei eterno, é um Rei que dura para sempre, que reina para sempre. Outro texto, vamos lá em Judas, final da Bíblia. Antes de Apocalipse, penúltimo livro da Bíblia. Então, Judas, versículo 25. Judas só tem um capítulo, então você já vai direto no versículo 25. Diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então ele fala, antes de todos os tempos, passado, agora, presente, e para todo o sempre, futuro. Então esse é o nosso Deus. Deus que está reinando para sempre, no passado, no presente e no futuro. Eu vou ler agora aqui um trechinho do livro, está lá na página 37, é o último parágrafo, para nós estarmos encerrando. Diz assim: o Cântico de Moisés nos convida a descansar na soberania divina. Assim como Deus traçou o plano de libertação de Israel do Egito e os guiou na travessia do Mar Vermelho, ele continua fazendo planos e nos guiando rumo à sua presença. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele traçou planos para o seu povo lá atrás, executou seus planos, ele também traça planos para nós e tem executado esses planos. Vamos ler um último texto para encerrar, está lá em Jeremias. Capítulo 29. Nós já estamos encerrando aqui o nosso estudo da lição 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, meus irmãos, esse é o nosso Deus, é um Deus a quem nós devemos todos os dias entoar um cântico, como fez Moisés e o povo, porque Ele tem nos dado o livramento, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos prosperado, e nós só precisamos confiar nele, nós precisamos ter essa convicção de que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que se importa com cada um de nós, assim como Ele fez com o profeta Eliseu. Se for necessário, Ele entra em uma guerra por mim e por você, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo continue trabalhando os ensinamentos que nós tratamos neste momento no coração de cada irmão e de cada irmã. Deus abençoe.